Olá, e hoje estamos começando mais um programa Dentro da Caixa, aqui no canal 579 Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. E hoje a gente está recebendo Cláudia Rosane, isso mesmo, Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Olha só, empresária da saúde, certo? Fala sobre o facial integrativo. A gente vai falar muito sobre essa questão do integrativo, o que é integrativo. Mas você também desenvolveu o método Beauty anti-melasma. Amor, você vai pirar aqui, porque a mulherada, tenho certeza que gosta muito disso aí. E mãe de 4? 4 filhos. Poxa, amiga. Fui privilegiada. Tá faltando, né, varões aí, então vamos lá. Tudo menino? Tudo menino. Tudo menino? Meninos. Amiga! Então, por que você acha que eu tenho 4? Fui tentar uma menina. Foi, né? Foi. Foi melhor parar por aqui. E só veio homem. Falei, não, daqui a pouco eu tenho 10 e não tenho uma menina, então agora deixa para as futuras gerações, né? Vamos e lá. As noras. E as noras também, as noras que serão suas filhas, com certeza. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos falar então sobre o que é integrativo. Quando você traz essa palavra, né, de um método que traz o integrativo, saúde integrativa, defina para a nossa galerinha de casa. Bom, existe 2 nomenclaturas, né? Então, antigamente se chamava alternativa, depois a Organização Mundial da Saúde entendeu que as técnicas ortodoxas da saúde, mais as técnicas milenares, ou dos nossos pais, dos nossos avós, os chazinhos, tudo isso, que fazia sentido, não eram apenas coisas místicas, bruxarias ou até superstições. E que muitas técnicas realmente agregadas aos tratamentos convencionais realmente funcionavam. E então a Organização Mundial da Saúde mudou o nome de alternativo para complementar. E hoje, por estar dentro do SUS, né, então existe uma portaria em que autorizou que muitas técnicas que não são mais apenas supersticiosas, místicas, nada disso, mas são técnicas que realmente funcionam, científicas, já se tem milhares de estudos científicos das técnicas integrativas, que são as terapêuticas, né? E aí, então, o SUS incluiu dentro, são quase 30 técnicas, incluindo algumas que eu trabalho, estão dentro do SUS. Só que por isso que se tornou integrativa, porque antes era Sistema Único de Saúde, é o nome, único. Então se integrou as técnicas que eram alternativas ao Sistema Único. Então por isso esse nome integrativo. Mas dentro das técnicas integrativas se tem uma visão também diferente da medicina convencional. O que a medicina fez para poder dar o melhor atendimento ao paciente, né? De certa forma foi muito bom, mas de certa forma não é bom também. Se loteou o corpo humano. Então, assim, quando você tem um problema no coração, você vai ao cardiologista. Se tem um problema no pé, você vai no ortopedista especialista em pé. Você está com queda de cabelo, ou você vai ao dermatologista. Então, só que às vezes, a gente estudando fisiologia, né, a fisiologia do corpo, diz que às vezes o teu problema aqui, às vezes está aqui a causa dele. Então, aliás, quando você olha aqui... A acupuntura traz muito isso, isso, né? As medicinas milenares, porque é uma medicina, né? Medicina chinesa, medicina egípcia, medicina ayurvédica. Então, são medicinas que elas não eram integradas ao Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde estava ligado única e exclusivamente tratando com remédio. E as terapêuticas, né, que são integrativas, então por isso esse nome, se integrou ao SUS. Mas aí a gente faz um parênteses aí. Hoje a gente sabe que o nosso Sistema Único de Saúde, ele está saturado. Mal, às vezes, ele tem medicação para fornecer para a população. Então, as práticas integrativas favoreceram as pessoas que realmente já trabalhavam com isso. Então, isso validou, na verdade, as técnicas como científicas realmente. O SUS não iria integrar técnicas que não são comprovadas cientificamente. Mas, voltando ali na questão de como isso chegou até aqui, né? Então, o que aconteceu? De novo, a Organização Mundial da Saúde refez essa nomenclatura. Então, ela é integrativa, ok, mas hoje muitos médicos, eu inclusive dou curso para muitos médicos, que estão entrando e abrindo o olhar de que um problema de um coração, só para você ter uma ideia,
uma arritmia cardíaca, uma taquicardia, enfim, ou um problema de pressão arterial, muitas vezes vem só de um estresse. Então, eu não posso dar remédio para uma pressão arterial o resto da vida, se eu sei que eu tenho que trabalhar a forma daquela pessoa ver os problemas dela. Todos nós temos problemas. Ou existe hoje também comprovado alguns parasitas que entopem as válvulas do coração. E aí você vai lá, dá medicação e troca a válvula do coração, mas o parasita continua lá. Às vezes é a alimentação, né? Às vezes é a falta de sangue é vida, circulação é vida. Às vezes é falta de a pessoa é muito sedentária, então ela vai desenvolver, vai sobrecarregar o coração. Então, quando você loteou o corpo humano, você só olha ali o local. Você não vê as outras questões. Então, por isso que além de integrativo, eu trabalho com a medicina integrativa e sistêmica. Então, quando vem um paciente a mim, eu procuro investigar a vida dele todinho, desde até do útero da mãe dele. É bem uma anamnese completa. Uma anamnese completa. Uhum. Então, é a visão do todo, na verdade. Então, por isso que hoje, um médico integrativo, um terapeuta integrativo, ele acaba muitas vezes despertando mais o interesse dos pacientes que estão cansados de tomar remédio. E o que é muito bacana, até contar aí para nossa família IPTV, que o que é bacana da gente olhar para o que a Cláudia está trazendo é que muitas vezes aquele sintoma que você traz não necessariamente está alicerçado àquele órgão. Pode estar relacionado à sua infância, a como você foi criado, não é isso? Exato. Ou seja, todo esse conjunto é que pode desencadear esses escapes. Então, um problema coronário, um problema circulatório, o próprio melasma. E já que você já falou do melasma, o melasma hoje é uma característica só das mulheres e, até para você já emendar um no outro, e como se desenvolve o melasma? Bom, acredito que até uns anos atrás era uma característica única e exclusivamente das mulheres. E aí eu vou explicar por quê. Porque as mulheres, elas usam hormônios, anticoncepcional. As mulheres, elas usam maquiagem, usam muita tinta de cabelo. Elas têm um estilo de vida muito diferente do que o homem. O homem toma banho com o que tem lá para ele, né? Bom ou ruim. A mulher, quanto mais ela investe em produtos caros, mais mal faz para ela, né? Sim. Então, por isso que é uma característica muito mais de mulher. Não é porque ela foi amaldiçoada, não, em ter mancha no rosto. E aí existe alguns tipos de melasma que lá na minha clínica, em 2 anos, eu mapeei. E hoje também, por o corpo humano ter sido loteado, os dermatologistas ou esteticistas ortodoxos, eles só olham o melasma como um problema de pele, como um aumento exagerado dos melanócitos. Melanócitos a gente tem no corpo inteiro, não é só no rosto. E por que ele só exagera-se aqui? Então tem coisa errada, tem que se investigar. E aí eu associei esse estudo junto a uma técnica que eu trouxe para o Brasil, da Dinamarca, que chama-se reflexologia facial. Olha! Existe um mapeamento, como na medicina chinesa também, dos pés, das nossas orelhas. Sim. Existe um mapeamento dos terminais nervosos do nosso rosto. Então, estudando essa técnica da reflexologia facial e aplicando a técnica lá na minha clínica também, e tanto é que eu comecei a formar mais profissionais por isso, a gente via que essa técnica estava tirando o melasma de pessoas que vinham ali para tratar a gente, às vezes por uma constipação, por um estresse, e o melasma começou a sumir. E aí me despertou essa atenção. Por que se é um problema de pele, eu estou fazendo reflexologia nas pessoas, ou no pé, ou na orelha, ou em qualquer outro lugar, e o melasma começou a sumir. Uau, e aí a gente foi estudar, eu fui estudar neurofisiologia, porque pele e sistema nervoso estão totalmente interligados, já desde a camada germinativa, lá da nossa formação. Então, eu comecei a mapear que tinha o melasma vindos de fundo emocional, único e exclusivamente. Aí os melasma da gestação era de fundo hormonal, mas não era só isso. Tem os melasmas que a mulher mudou o estilo de vida dela, alimentar,
ela se curou do melasma. O melasma foi embora e até hoje não apareceu mais. Então se diz que melasma não tem cura, só tem controle, porque se atua somente aqui. Mas eu percebi que nunca eu encostei ou dei, ou a mulher utilizou nenhum produto para a pele. Nós tratamos da saúde dela, o melasma foi embora. Então, o melasma tem cura sim e não é só controle. Mulheres, vou falar para as mulheres porque é a maioria, né? Tem cura. Tem. Olha só, tem cura. Então, o melasma tem cura. E Posso te provar que tem. Essa de verdade, eu acho que é uma grande de uma revolução, porque todo mundo afirma, é categórico, que o melasma não tem cura, que não sei o que, tá. E aí você gasta um dinheiro lascado com laser, com produto, com ácido. Aí, por que o melasma tem efeito rebote? Aí eu falo assim que se todo profissional de saúde, isso é um apelo assim que eu faço, gente, estuda em fisiologia. Se você quer ser um profissional de saúde, estude fisiologia, estuda, que você vai entender o funcionamento do corpo, como o corpo funciona. Então assim, tem mulheres que, eu tenho um caso assim, que foi o que me despertou muito. Uma moça, para você ter uma ideia, ela era diretora daquelas marcas que dão carro para a pessoa, que pintam o carro, né? E ela tinha melasma, que não precisa nem falar quem é. Ela é uma moça, uma diretora de uma empresa que trabalha com a autoestima das mulheres e o rosto dela era todo enferrujado, era fechado de melasma. Você imagina como que ela se sentia? Pregando algo, levantando a autoestima da mulherada, que ela trabalhava com milhares de mulheres, e ela mesmo tinha que, ela falava que todos os dias tinha que rebocar o rosto dela, porque ela tinha vergonha de mostrar que ela tinha melasma. Porque as pessoas condenavam ela. Como você trabalha com beleza, autoestima e tem melasma? Como se fosse uma condenação mesmo, Sim. né? E ela veio até mim por um câncer de tireoide. O que tem a ver melasma com câncer de tireoide? E ela veio pedir a minha opinião dentro da integrativa. Eu não sou médica, mas ela já estava fazendo um tratamento médico. E eu pedi para ela, falei, você tira essa maquiagem para eu olhar o seu rosto. E eu falei para ela assim, esse seu câncer de tireoide tem a ver com esse seu melasma tem a ver com câncer de tireoide. E aí eu fiz ela resgatar, desde quando ela começou a ter um melasma muito mais agressivo. E aí ela relembrou que foi da época que ela começou a desenvolver um problema de tireoide até se desenvolver um câncer. Uau! Resumo, ela já estava com cirurgia marcada, retirou a tireoide, mas o melasma não foi embora. Então o problema, o que era? Né? E hoje o rosto dela é limpíssimo, hoje ela não usa mais aquele reboco. E ela usa simplesmente, e não usa mais, ela falava que gastava fortunas de filtro solar. E ela melhorou a saúde dela, melhorou a autoestima dela, e hoje ela é quem ela é. Então ela fala, hoje eu consigo ser eu. Então, ou seja, tratamos ela de dentro para fora. E o melasma era só a lâmpada que fica sinalizando aqui que a elétrica não tá boa. Sabe que tem uma informação, né, que eu li recentemente, até por conta desses seriados, dos adoramas, né, Sim, das coreanas e tal, que são as peles das coreanas e dos coreanos, que são porcelanas, né? E aí tinha um estudo falando, né, e aí claro que aparece todas as propagandas, olha, usem o que as coreanas usam e plá, 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 plá. Mas nesse estudo dizia que os asiáticos, eles geralmente não é só uma característica da Coreia, né, ou das coreanas, mas os japoneses, os chineses, todos eles têm peles muito homogêneas, né? Ou seja, peles que têm uma única tonalidade. E isso tem a ver, olha que interessante, eu achei curioso isso, porque eles se alimentam muito de peixes, e que o peixe, né, peixes e tudo que é do mar, né, então as algas e tal. E aí o que é bacana? Por conta disso e ter muitos ômegas, tinha um efeito, agora que você está falando integrativo, anti-inflamatório, que causava uma anti-inflamação, né? Ou seja, né, fazia com que o processo do corpo se desinflamasse e, consequentemente, elas tinham pele boa. Faz sentido? Faz sentido e muito. E por que que as brasileiras, mesmo descendentes orientais, já não têm a pele mais tão bonita assim? Então,
um dos pilares da saúde é o ambiente e a ambiência que nós temos, né? Então, o nosso solo que, na verdade, a comida de verdade é aquilo que vem da natureza. Então, vamos lá, os peixes, eles comem muitos frutos do mar, e também alimento da terra. Então, o solo, ele influencia muito na nossa alimentação. Diferente do Brasil, que é muito pobre, né? E é rico em os defensivos agrícolas, né? Que acabam nos matando a médio e longo prazo, literalmente. Então, faz todo sentido sim, porque dentro do tratamento da idomelasma, a alimentação é um dos pilares importantes. Eu utilizo, por exemplo, uma metodologia, né, e um equipamento mesmo, é um software, é uma tecnologia chamada biorressonância, né, onde eu consigo identificar todos os teus desequilíbrios a nível celular. Uau. É a resposta do teu corpo em contato com determinados produtos, determinados alimentos. Então, o que o oriental tem? Ele preza muito determinados tipos de alimentos. Você pode dizer que ele não come uma variedade como nós comemos. Eles comem alimentos que realmente são nutritivos. E alimento é aquilo, gente, que nos nutre, não é o que mata a fome. E o que nós aqui... Então, Segura, porque eu gostei desse negócio aí. Repete, olhando para cá. Se já gostei, como é que é? Alimento é aquilo que nos nutre e não aquilo que mata a nossa fome. Então, nosso acesso facilmente a fast foods da vida, comidas industrializadas, é um dos pilares base da nossa saúde. E como aqui tudo é muito fácil, né? Antigamente a gente chegava em casa, fazia comida em casa. Lavava verdura, né? Cozinhava o arroz, o feijão e tudo isso. Hoje a gente pede no fast food, que utiliza-se de produtos o quê? Às vezes os mais baratos, as marcas piores do mercado e tudo isso. E isso vai para dentro da gente. E eu sempre falo assim, uma outra coisa, tanto para os pacientes como meus alunos. Você não tem que olhar aquilo fora do corpo. Você tem que ver como que aquilo se comporta dentro do teu organismo. Então você vai lá e come um bife e você fala assim, nossa, para mim não tem problema nenhum. Eu vou lá como aquele mesmo bife, na mesma refeição, você fala assim, eu passo tão mal depois que eu como. Então não é o bife. E aí eu vou puxar outro link aqui. O que é a nutrição convencional, já que a gente está falando de integrativo, né? Ela olha o valor nutricional e calórico ali fora do corpo. Mas tem que ver como que aquilo se comporta dentro da gente. Aí voltando lá, nas doramas, né? Tem uma frase muito importante assim, ó. Você não é o que você come, porque se diz que a gente é o que a gente come. A gente é o que a gente digere, que a gente consegue digerir. Então, a gente olha lá um ômega lá fora do corpo, ele tem todos os valores nutricionais e benefícios. Mas você realmente precisa? Aquela marca, aquele tipo de composição que tem lá dentro, como que vai se comportar dentro do teu organismo? Então, por isso que um remédio faz bem para um, não faz para outro, um chá faz bem para um, não faz para o outro, um alimento faz muito bem para um e para o outro não faz. Mas aí quando a gente olha para os asiáticos, que em torno de só se alimentam de crustáceos, de grãos, né? Principalmente o arroz, né? Eles gostam muito, né? Da semente do arroz e, enfim, peixes em geral. Então, aí é onde a gente volta. Por que que eu vou acabar de responder aqui e vou voltar lá. Por que que aqui no Brasil se tem a cultura assim, ó? Você empobrece o alimento e enriquece a indústria de suplementos. Não faz sentido, gente. O que lá eles fazem? Eles enriquecem o solo, que é onde produz o alimento, eles preservam o mar, que é onde vem o alimento deles. O que que a nossa cultura é totalmente inversa, né? Então, eles têm e não é só alimentação lá. Eles têm uma cultura que é do ambiente deles, prezar pelo ambiente mesmo. Você vê que os ambientes, os restaurantes aqui em São Paulo, tradicionais, orientais, eles usam muita madeira,
né? Uhum. Eles colocam aquela cascatinha lá. Então, aquilo tudo, na verdade, é para preservar a paz de espírito. Eles fazem muita meditação, eles são pessoas que prezam pela paz de espírito. Coisa que nós aqui não fazemos A nada. gente quer barulho. Nossa casa é o quê? É cimento, né? É feita toda de cimento, não tem nada de madeira, é tudo MDF, tudo aqueles produtos sintéticos. Então a gente acha que aquilo é só uma tradição, aquilo não, aquilo é algo do ambiente deles que prezam muito pela saúde. Até a cultura deles é assim, o bom médico aqui é aquele que mais trata de pessoas doentes. Você pede referência de pessoa, eu quero o melhor médico, é aquele que já tratou tantas mil pessoas com aquela doença. Lá, a cultura é inversa. Lá, o bom médico é aquele que cuida daquela região, eles têm uma região, um limite de território, e lá o bom médico é aquele que naquela região menos pessoas adoecem, que é a saúde. Isso é saúde. Saúde não é você ficar doente e se curar. Sim. Saúde é você não ficar doente, né? O menos possível. A máxima da causa e efeito, né? Exato. Então, por quê? Lá eles prezam muito a paz de espírito. Então, eles andam, eles têm prezam muito pisar no chão, usar madeira de verdade, madeira mesmo, né? A madeira, ela suga toda a energia do ambiente. Sim. Então, assim, todo tipo de energia. Né? Eles usam muito apetrechos dentro da casa que traz calma, né? Aquelas cascatinhas, aqueles bambuzinhos. Eles usam muito bambu também por isso, porque tudo aquilo traz paz de espírito. Então, na verdade, saúde não é uma coisa só, não é só alimento, não é só fazer yoga, não é só meditar. Eles têm tudo dentro deles lá, dentro do ambiente da cultura, vamos falar de cultura, que faz, e aí a pele, gente, é só a demonstração da cultura deles. Então, amor, o negócio é ir embora pro Japão, pra Coreia, porque aqui a gente não vai conseguir fazer esse negócio. Já deu para entender qual é a parada. Sim, daí e os casos que eu tratei. Ou então, claro, você vai procurar a Cláudia Roslane, porque com certeza ela vai ajustar. Agora, eu fiquei interessada nessa máquina dos deuses. A máquina, então, que faz todo um mapeamento. Vamos lá, ela faz todo o seu mapeamento, entendendo quais são as agressões externas que eu recebo, para que eu minimize o contato com ela, seria isso, pelo que eu entendi, e a partir daí tome a decisão, continuo perto daquilo que não me faz bem, ou evito para poder cuidar, né, do meu corpo como um todo, ou seja, no integrado. Seria isso. Exato. Amor do céu, tipo, tem para amanhã já? Tipo, pra gente ir lá fazer esse negócio? Fica uns 3 dias na máquina, assim, mais ou menos? Não, é 1 horinha. 1 horinha dentro da máquina? 1 hora. É assim, no nosso corpo, ele é energia. Tá. Nós somos energia. A gente tem dia que não fala assim, hoje eu tô sem energia. Isso não é uma sensação, nosso corpo é energia. Nosso corpo funciona à base de elétrica. Sim. Nosso corpo é uma hidrelétrica, e é através de água que se faz a energia. Uhum. Então, o nosso cérebro, ele é como a gente compara ele, é eletromagnético. Eletrocardiograma, eletroencefalograma, né? Então, é tudo elétrico no nosso corpo. E nós somos 70% a 80% de água. Né? No geral, 72%, a média do corpo. Mas tem órgão que é 92% composto de água. Vou te perguntar, quanto de água você bebeu hoje? Não, eu bebo bastante, amiga. Né? Mas não sei quanto. Mas eu já vim aqui, já foi uma squeeze no carro. E agora você viu, né? Então, conversando com você, já tô ali, né? Se eu te falar que você, então, é uma minoria. Foi meio litro, né? Porque cada aposto que tem um monte de assistido aqui que nem bebeu água hoje ainda. Tenho certeza. Né? Então, o nosso corpo depende de condutibilidade elétrica. E elétrica se faz com água. Só que quando eu tenho o estresse que oxida, o alimento que inflama, estresse, alimento, produtos que eu tenho contado, a água do chuveiro toda contaminada, o nosso ar é todo contaminado, produtos que você usa na sua roupa, aí vamos lá, maquiagem, batom, esmalte, a pasta de dente cheia de flúor, a água cheia de flúor, tanto de shampoo, de creme que você já usou hoje no corpo. Pele absorve tudo e coloca para dentro. O nosso corpo, se a gente vivesse num ambiente perfeito, ele excretaria tudo que é toxina. Só que a gente vai adoecendo porque a gente vai inflamando
por conta dessa quantidade de toxinas que nós estamos expostos, poluição eletromagnética, que a gente não vive sem tecnologia, olha aqui, Sim. né? Mas o nosso corpo deveria ter essa capacidade de expurgar. E hoje, o nosso corpo, devido a tudo isso que eu falei, ele vai perdendo a capacidade. E aí nós inflamamos e adoecemos. Aí que tá. Mas o que de fato está te adoecendo? As pessoas são únicas. Então, ninguém tem uma história de vida igual. Por mais que seja criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, no mesmo ambiente, você pode ver que as pessoas acabam desenvolvendo até doenças diferentes. E tem família que repete o mesmo padrão certinho. E aí que tá, a biorressonância, bio, né, vem de célula intracelular, ela consegue avaliar o que você de fato está exposta, que está te inflamando e que está te adoecendo. Hoje, uma coisa que acham que é coisa de antigamente é os parasitas. Pelo contrário, nunca se teve tantos parasitas no nosso corpo como hoje, porque... E o ideal é retirá-los ou ajustá-los? Porque eu já fiz, por exemplo, um processo nutricional que a ideia era limpar parasita ruim. Tipo, precisa sair do corpo. Mas aí... Eu fiquei mal. Então, sabe por que eu fiquei numa anemia brava, porque eu falei, gente, aí eu fui pesquisar e, tipo, parasita é parasita, nós somos muito puro sério parasita. isso. Saúde se constitui de um processo. Você não dorme bem hoje e acorda amanhã doente. Tem doença que levam até muitas vezes 20 anos te dando sintomas do corpo para se instalar de fato e aparecer, ó, você está com determinada doença. Só que aí que tá, as nossas células, elas vão adoecendo. Nós somos feitos de átomos, células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo e unidade. Nós adoecemos a nível celular. Só que antes da célula tem o átomo. O que desajusta a frequência da nossa célula para ela adoecer é as contaminações. Então, quando fala de biorressonância, eu não estou indo só dentro da célula, eu estou vendo aquele desajuste daquela célula lá dentro. O que está desajustando a tua memória celular, tua célula. E aí tem pessoas da mesma família que se diz que eu sou geralmente minha mãe tinha melasma, minha avó tinha melasma, mas por que será? É genético? Não é genético. Porque vocês repetem o mesmo padrão. A tua mãe te ensinou a fazer uma comida de tal forma, você segue geralmente os mesmos padrões, né? Então, já que a gente está falando de padrão, então vamos lá. A gente tem toda essa questão de repetir padrão. Isso tanto na questão mental, né? Ou seja, na consciência, que a gente chama, né, de mente coletiva, quanto também nos padrões culturais, padrões fisiológicos e padrões espirituais também, em cultura, tudo. Como quebrar os padrões? Como quebrar padrão, por exemplo, na questão da saúde? Porque às vezes é complexo, né? A mãe já não se cuidava, a avó já não se cuidava, e aí você também, para que eu vou me cuidar? Ou não, ou se cuidavam tanto que aí você quer se rebelar. Eu não quero saber. A ovelha negra. A ovelha negra. Então, e dentro da biorressonância, era onde eu ia chegar lá. A gente consegue identificar até mesmo quando é um padrão de repetição. E sabe o que acontece muito hoje? O conformismo. Você simplesmente não muda um padrão seu, seja alimentar, seja comportamental, seja da forma de você ver a vida, até de empreender, né? Porque a pessoa fala assim, mas a minha mãe já era assim, meu pai já era assim, então tá tudo certo, eu sou assim por isso. E muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico, também acham que aquilo é uma sentença, né? E não tem mais nada o que ser feito. Mudando o comportamento, né? Então, é assim, é o que a gente já comentou, existe o ambiente e a ambiência. Existe o ambiente que você acostumou a viver e existe o ambiente de pessoas que pensam como você. Você não é obrigada a repetir esse padrão, né? Mas tem vários vídeos aí na internet que falam assim, né? A mãe que cortava o rabo do peixe, né? E porque não cabia na assadeira, mas ninguém nunca perguntou por que não cabia na assadeira. E aí a filha aprendeu, a neta aprendeu, e todo mundo foi repetindo aquele padrão sem nunca questionar o porquê que aquilo
era errado, né? Sim. Então, muitas vezes, esse padrão, ele depende de um rebelde dentro da família mesmo, né? Exatamente por isso. Se você não mudar os hábitos que te fazem adoecer e quebrar o padrão, você sabe que dentro de uma das técnicas que eu trabalho e eu ensino é a reflexoterapia. Lá existe um ponto reflexo que é conectado ao cérebro que desvincula você do cordão umbilical da sua mãe. Uau! Exato. Apertou aquele botãozinho? Exatamente, você estimula aquele ponto. É para filhos que hoje já são pais também, estão lá ainda. Os pais já morreram e a pessoa está lá o tempo todo vivendo, sofrendo os traumas que teve de infância, ou então aquele homem, né, que tem a síndrome de Peter Pan, que ele cresceu e está lá sendo o filhinho da mamãe, tem problema com a esposa porque está agarrado com a mãe dele, a filha também que repete o padrão, ou que repete, procura no filho dela, muitas vezes o marido que ela não teve, isso é repetição de padrão, porque ela viu a mãe dela sendo assim. Então tem um ponto reflexo que a gente trata essa questão do corte do cordão umbilical, leva a sua vida. Pegue a história boa dos seus pais, né? Tudo que seus pais viveram de bom ou de ruim foi a história deles, você tem que criar a tua agora. Parar de sofrer ou parar de querer viver a época boa que seus pais viveram, né? Uau. Então isso a gente chama de corte de cordão umbilical, literalmente. E aí, olha que interessante, né? Mas agora, Cláudia, queria que a gente olhasse para dentro da Cláudia agora, hein? A gente falou de todo mundo e tal, mas assim, tem uma coisa interessante, né, dentro do formulário que eu mandei para você, que eu vi ali, que eu achei muito bacana, que você também passou por muitas dificuldades, né, em relação até ao seu relacionamento e tal, e que você se livrou disso, e que chegou um determinado momento onde você deixou de se importar com que os outros falassem de você, você se libertou disso, a ponto, inclusive, de dar uma grande virada na sua vida e começar, por exemplo, até a fazer exercícios, que é uma coisa que você nunca fez, e que você foi lá e falou, uau, agora é o meu momento. Então eu queria que você trouxesse, né, pra gente, já no nosso último bloco, dentro da Cláudia. O que aconteceu, assim, como é que foi essa descoberta? Foi também por conta da tua profissão, por conta do que você está fazendo, e aí você percebeu que essa era uma maneira também de você estar integrada para poder integrar as outras pessoas? Um momento da minha vida, eu comecei a inchar. Eu engordei 30 quilos. Eu usava manequim 36, 38, eu fui parar no 52. Hoje eu estou no 44, tá? Uau, parabéns. Parabéns. E eu não entendia, mesmo com todo o conhecimento que eu tinha, eu não entendia por que eu engordava. Eu brincava até assim, que às vezes eu passava a base de água, alface e oração, e eu engordava do mesmo jeito. E foi onde eu busquei dentro de mim, aonde é que estava o meu problema. Então eu entendia que por conta da vida mais pública que eu tinha, eu não podia mostrar que eu tinha problemas em casa. O meu problema era em casa, né? Porque eu coloquei aí. De um relacionamento e tal. Então eu guardava tudo. E eu entendi que o emocional meu estava me acabando. E por isso que eu odiava fazer exercício físico, que eu ia para academia, eu engordava mais. Porque aí eu odiava fazer aquilo, porque quanto mais eu fazia, mais eu me cobrava, e aí eu mais inchava. E chegou um momento que eu falei assim, e eu me preocupava muito assim, se eu mudasse minha vida, o que as pessoas vão falar? Porque para as pessoas ia ser ruim, mas para mim não ia ser. Só que eu me importava demais com a família, religião, amigos, né? Então eu coloquei minha vida na mão das outras pessoas muitos anos. E aí, quando eu resolvi dar um basta e falar assim, não, a partir de hoje eu tenho que olhar para mim, para eu ter moral, literalmente, de ensinar outras pessoas e tratar de outras pessoas, eu comecei sem fazer nada de novo a murchar. Então, assim, de eu perder mais de 10 quilos, por exemplo, em 30 dias. Como se eu não fiz dieta, não fez nada? Então, do jeito que eu ganhei, eu também perdi. E foi só uma libertação mental mesmo que eu tive. De parar de me importar, e aquilo me fazia muito mal, então eu inchava, porque eu não externava.
E aí eu voltei a olhar com outros olhos para o exercício físico, né? Que para mim era besteira, sabia? Porque eu falava, eu vivia aquilo e não adiantava de nada. Então eu cheguei a achar que até algo que era bom era ruim, porque para mim não fazia efeito. Então isso foi um outro despertar na minha vida, exatamente por isso, que tudo é bom, mas não é bom para todo mundo, dependendo do momento da vida que você esteja vivendo. E aí é interessante porque você está trazendo uma informação, e aí vale muito a pena, né, a gente dar esse reforço, que na verdade tudo leva a gente à decisão. Ou seja, se a gente tem uma mentalidade, né, se a gente tem uma nova mentalidade, compreendendo que aqui dentro tem muitos pontos que precisam ser olhados, a gente evolui nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. E aí é importante o que você está trazendo, porque de fato, né, olha só, um ponto, como você falou, né, que gostei quando você traz, né, que o nosso corpo foi loteado e que hoje a Cláudia traz essa integração, né, ou seja, pensar no ser humano como unidade, né, como ser. E esse é o ponto. E você foi prova de tudo isso também, porque com certeza quando você também descobriu aonde estavam seus gaps, aonde estavam aquilo que te marcava, que judiava de você, você começou a externar, tanto do ponto de vista negativo, quanto depois do positivo, porque a partir do momento que você externava aquilo que não estava bom, você começou a ganhar peso. A partir do momento que você entendeu que não era daquele jeito, você começou a chegar naquilo que é a Cláudia enquanto essência, né? Exatamente. Porque a Cláudia é a essência. A Cláudia não precisa ser 36, nem 34, nem 42. Ela pode ser ela a essência, mas desde que ela esteja integrada. Certo? Exatamente, Muito porque foi uma necessidade de que eu cheguei há anos pensar que eu olhar para mim e dar um basta naquilo que me fazia mal era egoísmo. Porque eu não pensaria na família, nos filhos, no outro, no outro, no outro. E aí uma hora eu acordei e falei assim, e quem está pensando em mim, não é? Então, e assim, hoje eu me vejo em muitas mulheres que procuram lá o meu consultório na mesma situação. Então, por isso que eu falo que nem tudo é como a gente vê. Então, hoje eu vejo muitas mulheres que realmente estão acima do peso e eu olho nos olhos dela e eu vejo que não é alimentação, não é falta de exercício. Às vezes elas até fazem, mas eu vejo uma Cláudia lá com um monte de questões na vida pessoal que elas não resolvem, têm medo de resolver, e aí o que acontece? Elas vão inchando. A gordura é provado isso, né? Ou é desejo assim, olhem para mim, ou então é sobrepeso, né? Ou é sobrecarga que você está carregando para alguém te olhar, né? Ou então não me olhe, mas aí você vai crescendo. Cada pessoa até responde de uma forma à obesidade. E eu era uma obesidade que às vezes eu me sentia que se alguém colocasse assim uma agulha eu ia explodir. Uau! Né? Ou seja, você sentia que era como se fosse ar, né? Aquela coisa de tipo estufada, né? mesmo. Balão mesmo, né? Porque era a ideia do balão, né? Você estava segurando tudo e aquilo foi transformando, né, a Cláudia num balão. E né? aí, isso, e você vai fugindo de você mesmo e vai buscando outros caminhos. Sim. Só que o problema estava aqui. Então, assim eu aprendi que é a nossa saúde da mesma forma. Uhum. Então, a gente vai manchando a pele, vai caindo o cabelo, e você não vai vendo que às vezes até a causa é o mesmo problema. Porque, ó, você vai engordando, você vai sobrecarregando os órgãos, aí a pressão vai subindo, aí desenvolve problema de tireoide, aí você vai isso, vai aquilo. Aí você está tratando um monte de coisa, como eu fazia, e a causa principal eu não tratava. Então, isso é uma forma da gente lotear o corpo e não entender que às vezes é só uma chave que a gente precisa virar. Puxa vida, olha quanta coisa preciosa aqui dentro da sua caixa. Porque tudo isso tá aí, tá dentro da caixa. E olha que bacana, eu queria só voltar num outro ponto também. Você é catarinense,
Olha, coisa boa, catarinense. E seu pai foi a sua grande inspiração para que você se tornasse empresária. Sim. Então, seu pai também, né, era um empresário, né, era uma pessoa que estava ali, que lutava, que fazia toda... E aí você traz, então, essa inspiração do seu pai. Eu sou a caçula de 13 filhos. 13? É. Tá explicado que você tem 4, né, amor? Então você é queria pouco. chegar igual o Papito, né, Não, bonita? não. Eu sou a caçula, então eu que convivi, pra você ter uma ideia, entre eu e a minha irmã mais velha, tem 21 anos. Então a minha irmã mais velha foi minha segunda mãe, Sim. né? Então eu que convivi mais tempo com meu pai. E eu fui meus irmãos falavam que eu era a boneca, né, da família, porque eu teve um espaço, então, entre o meu irmão, né, acima de mim e eu. Porque antes a minha mãe teve um a cada ano, né? Então, e eu tive um espaço maior. Então, todo mundo acabou cuidando de mim. E aí, os outros meus irmãos foram saindo de casa, né? E eu fui ficando. Então, eu fui a última. E eu convivi muito tempo daí com meu pai. Então, eu via toda a história dele, de empreendedor, de empresário. E hoje, até hoje, realmente, ele é a minha grande inspiração, né? Que maravilhoso. Como que é o nome do seu pai? João. Olha aí, seu João. A Cláudia aí, ó, deixando uma mensagem. Ele é vivo ainda? Não, não é mais vivo. Então a gente vai mandar para além. Seu João. Faz João, aí, ó, 7 anos que ele faleceu. Que delícia, bom demais, né, a gente lembrar. Então aí, ó, que a alma do seu João receba esse amor, esse carinho. Tenho certeza que ele vai estar aí te iluminando sempre, né? Com Te trazendo certeza. muita luz. E que você possa continuar esse trabalho incrível de integrar o ser, né? De integrar pessoas, de fazer com que essas pessoas se descubram as suas potencialidades e a partir disso, olhando para si e para que depois possa olhar para o outro, né? Que está acontecendo certeza. muito essa inversão. E bom, a gente chegou no nosso final, adoro quando eu faço isso, que aí o pessoal coloca pois é. Tava tão bom. Tava tão bom, né? E eu quero deixar um presente para você. Que Vem legal. aqui agora, assim, pra gente terminar. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui é o presente dos nossos patrocinadores, Zeli, que preparou essa eco bag maravilhosa, e tem aqui também o pessoal da Mondovan, que é um vinho importado para você comemorar as suas vitórias. E eu quero deixar um recado aí para você, né, nesse nosso programa Dentro da Caixa, que é para você olhar para você. Olha só, olha para você nessa base, nessa integração. Fica aí dentro da caixa para que depois, ó, você saia dela forte, única. Até a nossa próxima Dentro da Caixa.